Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês, fazendo ainda melhor, fazendo de vocês, de cada um de vocês, a própria bênção. Mas para que a pessoa possa ser a própria bênção, ela tem que trilhar o caminho da fé. O caminho da fé é o caminho que agrada a Deus. Não há como você se comunicar com alguém que você não vê, que você não toca, que você não sente, e você crê nele. Como que você pode crer em alguém invisível? Então, quando você crê na palavra desse alguém invisível, você está crendo naquele que é invisível, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, a fé, minha amiga e meu amigo, nada tem a ver com a religião. E muitas pessoas se confundem. Quando a gente fala em fé, as pessoas falam assim, mas eu tenho a minha religião, e associa a sua fé à sua religiosidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é que a fé, pela fé, tudo é possível. Pela religião, tudo é impossível. Ou melhor, tudo, pela religiosidade é impossível. Porque as pessoas põem nas suas religiões, depositam nas suas religiões, nas suas crenças, a sua confiança. Só que a religião ou as religiões não atendem às necessidades humanas, haja vista que o mundo está vivendo numa pandemia pandemônica e ninguém se entende, nem os cientistas se entendem. Ora, minha amiga, meu amigo, quer dizer, cadê a fé? Onde é que está a fé das pessoas religiosas? Não existe. Então, aí está a razão também do porquê que muitas pessoas são céticas, não creem em Deus, são incrédulas, não querem saber das coisas de Deus. Por quê? Porque elas já frequentaram tantas igrejas, tantas religiões e acabaram no vazio, acabaram no nada. Por quê? Porque a religião que ela frequentou, todas as religiões que ela frequentou, não atenderam, nenhuma delas atendeu a sua necessidade básica, que é vida. E a vida só vem pela fé, não há como você ter vida sem fé, é impossível ter vida sem fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Para você ter um contato direto com Deus, é a sua fé nele e mais ninguém. Não há intermediários, não há ninguém que possa fazer alguma coisa por você, a não ser
quando esse alguém ensina você a palavra de Deus. E aí a sua fé cresce e você mesma, pelas suas próprias forças, vai em busca da realização dos seus sonhos. Portanto, entenda uma coisa: amor, paz, só vem por meio da fé. Você não vai conseguir a paz se não for por meio da fé. A fé é a base do relacionamento com Deus, é o canal direto com o Altíssimo. E é um canal individual, Não é uma coisa assim que alguém possa fazer por você. É verdade que há pessoas que têm dons, os dons da fé, e podem auxiliar alguns, mas não vai trazer vida para ninguém, porque a fé tem que ser pessoal, individual. A pessoa que tem que manifestar sua fé. Você não vê na Bíblia, por outro lado, você não vê uma só pessoa que tenha sido herói, heroína na fé, se não tivesse uma revolta dentro de si. Quer dizer, a fé está associada com a revolta. Por exemplo, nós temos aí a coronavírus. Então, as pessoas que estão infectadas, que estão enfermas, que estão doentes, que estão sofrendo, pessoas que estão com problemas espirituais, emocionais, físicos, qualquer que seja o problema dela, econômicos, se ela não usar a fé para confrontar esses problemas, não for contra esses problemas pela fé nas promessas de Deus, não vai resolver. Então eu tenho que usar a minha fé com brutalidade, porque a fé não tem esse negócio de educação, de finesse, não tem. Você pode verificar que as pessoas que mais têm fé são as pessoas mais rudes. Por quê? Porque elas tratam a fé como a fé deve ser tratada. A pessoa trata a fé com aquele espírito arrojado, ou é ou não é. Ou é verdade ou não é verdade. E se é verdade, eu quero ver. Se Deus existe, como que eu estou aqui vivendo um inferno nesse mundo? Então esse Deus tem que se manifestar para mim, ele tem que se revelar para mim, e ele se revela. Ele se revela através da fé, por meio da fé. Então, por exemplo, essa jovem mulher, ela viveu uma vida infernal quando era criança. Depois de passar muitos anos sofrendo, ela encontrou uma pessoa que por algum tempo a fez feliz, e ela era feliz. Não faltava dinheiro, não faltava amor, não faltava paz, ela tinha tudo. Porém, havia uma falta imensa de Deus. Ela não sabia que era Deus. O vazio que ela carregava na alma, esse vazio só pode ser preenchido com o Espírito de Deus, que vem por meio da fé. O perdão vem por meio da fé. O amor vem por meio da fé. A paz vem por meio da fé. A esperança vem por meio da fé. A justiça que tanta gente gosta e almeja, e tanta gente passa fome neste mundo, neste país, inclusive, só vem por meio da fé. A fé é o que traz todos os recursos que nós precisamos para sobrevivermos, para vencermos o mundo. É por meio da fé que nós vencemos o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. É por meio da fé que a gente vence as nossas vaidades. É por meio da fé que a gente vence o mundo. É por meio da fé que a gente vence o diabo e todo o seu inferno. É por meio da fé que a gente vence o mundo inteiro. Não há como você vencer através da fé na base
de violino, na base do sentimento, na base das emoções, na base daquilo que você sente no coração. Não, de forma nenhuma. A fé é bruta. A fé exige atitudes. A fé exige atitudes que contrariam a nossa própria vontade. A fé violenta o nosso eu. Se a sua fé não violentar a si próprio, a sua fé não presta, a sua fé fica à deriva, a sua vida vai ficar à deriva. Por quê? Porque a fé é bruta, minha amiga e meu amigo. A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que tinham as suas vidas destruídas, desgraçadas, e chegaram ao ponto, elas tinham conhecimento, uma informação de Deus, como o caso de Gideão, que chegou e disse: poxa, não é possível, se o Deus que os nossos pais nos falaram é verdadeiro, por que nós estamos sofrendo tanto assim? Cadê esse Deus? Onde é que ele está? Será que ele ficou velho, caduco, cansado? Então, houve uma manifestação fervorosa, bruta, arrojada, corajosa de Gideão. E Deus o escolheu exatamente por causa dessa fé bruta, que fez dar a vitória, que fez libertar o povo de Israel através das suas mãos. Então, minha amiga e meu amigo, se a gente partir para a fé, se a gente associar a fé com a religiosidade, com os hábitos religiosos, não vai resolver. A gente tem que mudar. A gente tem que partir para cima dos problemas com força, com coragem, com determinação, com a fé. Do contrário, a gente não vence. Não vence mesmo. E essa é a razão do porquê a maioria das pessoas, mesmo crendo em Deus, vive uma vida nos limites da miséria, da dor, do sofrimento, da desgraça. É ou não é? Então, minha amiga e meu amigo, o que eu estou passando para você, a dica que eu estou dando para você é a dica da vida. Não há como você alcançar a vida em toda a sua plenitude se não for por meio da fé. A sua fé, pela sua fé. É como Deus falou: o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Então a fé é que faz nos trazer vida. A fé é o que nos traz o amor verdadeiro, um casamento feliz. A fé é o que nos traz a paz. A fé é o que nos traz a saúde. A fé é o que nos traz a esperança. A fé é o que nos justifica diante de Deus, que nos faz merecedores diante de Deus. A fé, e por meio da fé, vem a vida que você quer, a vida que você precisa, a vida que todos nós queremos. É pela fé. Mas a fé aonde? Sustentada em quem? Na palavra de Deus. É a fé focada, alicerçada, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Essa fé, colocada em prática, funciona e traz resultados extraordinários. Graças a Deus. Nós vamos, então, assistir o testemunho dessa jovem, que ela chegou ao ponto de ter tudo aos seus pés e, infelizmente, não ter nada, e estava passando por um problema de depressão e já havia tentado 3 vezes o suicídio. E ela já não aguentava mais. Vamos assistir. Aos 11 anos de idade, eu sofri uma violência sexual. Eu saí para comprar um remédio e foi aí que uma pessoa me arrastou para o meio do mato. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo ali naquele momento. Eu pensei que aquela pessoa ia me matar, estava me pegando para me matar. E naquele dia eu perdi a minha inocência. Quando eu cheguei à adolescência,
eu comecei a me distrair com bebidas, festas. Eu lembro que muitas vezes, várias vezes, eu bebia e eu não conseguia, eu voltava arrastada para casa, né? E no outro dia eu sempre passava muito mal, mas no outro final de semana eu bebia muito de novo. Com o passar do tempo, eu conheci uma pessoa e eu me casei com essa pessoa. E nós tínhamos uma vida assim muito boa financeiramente, né? Nós moramos em vários lugares, nós sempre morávamos nos melhores lugares, nós tínhamos carro importado, então assim, não me faltava nada financeiramente. Só que eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim durante esse casamento, porque eu via que eu tinha tudo, não me faltava nada, mas ao mesmo tempo eu era triste. E eu comecei a fazer daquela pessoa o meu sol. Todas as decisões que eu tomava, eu dependia dele, tudo que eu fazia, eu dependia dele. Eu não tinha uma identidade própria, né? Ele era tudo para mim. E eu me recordo que eu preparei uma viagem para fora do Brasil e nós viajamos com todo luxo e esse casamento acabou lá. E eu voltei para o Brasil sozinha. Foi aí que se evidenciou a depressão, porque durante o casamento eu sei que eu já estava em depressão, porque eu sentia aquele vazio na alma, porque nada preenchia, então assim, eu era triste. Durante o casamento, muitas vezes eu chegava em casa e chorava debaixo do chuveiro e eu não sabia por que eu estava chorando, porque eu tinha um carro lindo na garagem, porque eu morava num apartamento lindo, num bairro nobre, eu tinha tudo. Só que eu chorava sem saber por quê. Eu chorava porque eu não era feliz, eu chorava porque eu era vazia. Eu cheguei ao ponto de esquecer de tomar banho. E só me dar conta quando eu acordava. Quando eu acordava, eu vi, eu não tomei banho ontem. Só que assim, eu já não queria mais cuidar de mim. E foi aí que eu tive o desejo de suicídio. E naquele momento, o pensamento que veio, à minha mente foi: você já perdeu seu casamento, a sociedade não vai te aceitar como uma mulher divorciada, você já perdeu tudo. Então, já não tem mais jeito para você. Naquele dia eu estava muito triste, né? Eu não tinha mais desejo pela vida, mas eu saí de lá cheia de esperança. Eu tive coragem para lutar, né? Eu entendi, naquele dia, pela palavra que eu ouvi, eu entendi que existia um Deus que cuidava de mim. Eu fui indo à igreja, fui aprendendo, que eu tinha que me libertar de toda a carga que eu carregava, a carga do passado. Então, assim, eu perdoei as pessoas que me fizeram mal, inclusive a pessoa que me fez mal na infância. Hoje eu sou uma pessoa feliz, Hoje eu consigo sorrir de verdade. Eu tenho até que me controlar para eu não sorrir muito, Porque eu quero uma pessoa fechada. Hoje eu sou uma pessoa brincalhona. Eu me libertei da depressão, porque eu tenho essa paz. Hoje eu sinto paz. E eu me casei novamente. Deus me deu um esposo maravilhoso, que me ama, que é meu amigo. Então, assim, toda a força que eu tenho, todo o sorriso que eu tenho, o meu casamento, tudo é através do Espírito Santo. Maravilhoso, né? Você vê que há muitas pessoas que estão vencendo a depressão por uma atitude simples, fácil, gratuita, atitude de fé. E eu estava pensando no testemunho que nós vamos colocar agora. Você já ouviu falar da história de Ana, né? Ana era uma mulher triste. Era uma mulher casada, bem casada, com um homem de Deus. Mas aquela mulher, ela tinha uma tristeza imensa, porque ela era estéril. E naqueles tempos, uma mulher estéril era desvalorizada muito além do que você possa imaginar. Mas ela foi na casa de Deus e clamou a Deus por um filho. A Ana que nós vamos ver agora, ela chorou também,
por um filho. Não para ter um filho, mas para resolver o problema do seu filho. Uma pessoa que ela muito amava, então ela derramou-se em lágrimas muitas vezes. Apesar de crer em Deus, fazer os seus votos, ainda assim não resolveu o problema, até o dia que ela decidiu subir no altar. E essa mãe tem muito para contar para a gente. Vamos assistir. Meu nome é Ana Cláudia de Matos, tenho 38 anos e na minha adolescência eu tinha muitos problemas na vida familiar, dentro de casa, e por esse motivo a minha mãe procurou a Igreja Universal. E assim, usando a fé, a gente conseguiu vencer os nossos problemas espirituais, saúde, familiar, e eu conheci o Senhor Jesus, teve meu encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo e logo vim me casar com o meu esposo, Adriano. Eu já sabia que ele tinha uma filha, né, de um outro relacionamento, porém morava com a mãe, a criança. E por um acidente que aconteceu com ela, né, ela adoeceu e ele ganhou a guarda da criança. Então eu já sabia que eu seria esposa e mãe ao mesmo tempo. Mesmo assim, eu enfrentei esse desafio e a gente se casou. Mas quando chegou na fase da adolescência, aí ela começou a pôr para fora muitas coisas que estavam dentro dela, mal resolvidas. E aí começou um vazio tomar conta da vida dela. Então ela começou a ser uma adolescente amargurada, qualquer coisa ela brigava, ela tinha um semblante transtornado e aquilo me incomodava demais. Então eu falava, Yasmin, você está com um semblante transtornado, está acontecendo alguma coisa com você. Só que ela não conseguia se abrir comigo porque eu era muito autoritária com ela. Então, se ela fazia alguma coisa de errado, eu já brigava, eu não buscava entender. Quando eu vi que realmente eu já tinha perdido o controle da situação, que ela já estava querendo ficar com os meninos, que ela já estava indo para um outro lado, aí para mim foi o fim. Aí eu comecei partir para agressão mesmo. Aí eu bati nela, né, falando que eu não aceitava isso, porque não foi essa educação que eu tinha dado para ela. Só que eu não me enxergava. E quando eu comecei a me enxergar, a ver a minha condição, isso eu falo, eu já tinha o Espírito Santo, mas eu não ouvia a voz dele, porque eu queria agir da minha maneira, da minha forma, e eu estava perdendo a minha filha. E aí a minha ficha caiu. Eu falei, eu tô levando a minha filha para o inferno com as minhas próprias mãos, com o meu jeito de ser. E aí foi quando realmente eu mudei. Faltava em mim essa sensibilidade de ouvir a Deus, né? De saber como dirigir a minha filha. Então, na verdade, faltava eu confiar em Deus. Então eu comecei a usar a minha fé. Então eu já não falava mais para ela, eu falava para Deus. Foi vários votos que eu fiz, sacrifícios, usando a minha fé, colocando ela no altar, sabe? Eu tinha tanta certeza que o altar não deve nada para ninguém. Então, quando eu via que ela estava dormindo, eu conseguia entrar no quarto dela, eu colocava as mãos sobre a cabeça dela, porque somos mães, eu tenho autoridade de mãe. Então eu falava, meu Deus, arranca os maus pensamentos. Eu não sabia, nem eu nem meu esposo, ela se despediu da gente, a gente achando que era... ela deu um abraço, mas a gente não imaginava o que ela ia fazer. Ela foi, abraçou os amigos dela e naquele dia ela ia tirar a própria vida. Naquele dia que ela ia fazer isso, como eu fui para a igreja, ela foi comigo. Naquele dia. E ela foi por ir, mas assim, descrente de tudo, ela não orava, nem orava, não falava com Deus, não lia a Bíblia, nada. Ela estava descrente mesmo. Ela foi, chegando lá, ela dobrou o joelho e falou assim, olha, se você é Deus, se realmente você é Deus, você sabe que saindo daqui eu vou me matar. Você sabe. Então, se você é Deus, então agora eu quero ver se você me ama. Alguma coisa vai ter que acontecer dentro de mim para eu ver que você está vendo a minha dor. E aí ela conta que nesse momento
ela começou a sentir um amor diferente, que não era igual de mãe, de pai, era um amor que supria todas as necessidades dela, era um amor muito forte, muito grande dentro dela. E a partir daquele dia, ela falou: eu não vou mais me matar. E assim, foi tão natural, que por ela mesma, ela decidiu a se entregar ao Senhor Jesus, ela decidiu a se batizar nas águas. Eu me lembro que quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela não me falou. Ela colocou dentro dela: não vou falar para minha mãe, ela vai ver. Ela vai ver. Aí eu fui falar com ela: mãe, é isso que eu queria, que a mãe visse o próprio Deus dentro de mim. E aí, depois disso, ela quis servir a Deus no altar, nasceu esse meu sono, né? Porque para mim é uma alegria muito grande de ver a minha filha hoje servindo o meu Deus, que eu busquei tanto por isso. E depois que ela recebeu o Espírito Santo, a gente se tornou as melhores amigas. Amiga, assim, pra tudo. As minhas dores eram as dores dela, as delas eram as minhas. A gente lutou sempre junto. Aí ela foi obreira, aí ela: mãe, eu quero o altar. Isso pra mim foi maravilhoso. Ela encontrou a pessoa, começou, né, a namorar. E fazem 3 meses que eles se casaram, estão no Amapá fazendo a obra de Deus. E para mim, assim, é um presente. Valeu a pena, Yasmin. E faria tudo de novo, porque você é uma filha maravilhosa. Você honra a palavra de Deus, honrando a mim e ao seu pai. Que Deus te abençoe muito. Por onde você for, esse testemunho vai estar sempre ganhando almas, salvando vidas, através de mim, através de você. E que Deus te abençoe muito, minha filha. Eu te amo demais. Preparada para ouvir Yasmin agora? A gente tem um recado dela. Oi, mãe, eu tô aqui para falar da senhora. Bom, esse é o primeiro ano que nós estamos longe uma da outra, né? Há muito tempo atrás eu queria morrer, eu queria matar inclusive a senhora, né? Não consigo nem imaginar como isso um dia passou pela minha cabeça, porque hoje nós somos tão amigas que hoje que eu tô distante, que eu sinto uma falta enorme dos conselhos que eu recebia todos os dias, das nossas brincadeiras, da nossa amizade, do nosso companheirismo. Então, assim, para mim é uma honra. Eu costumo dizer, né? A natureza humana não me deu uma boa família, mas o Espírito Santo transformou a nossa vida e a nossa família e mudou a nossa história. Eu recebi com certeza de Deus a melhor mãe do mundo. Se eu pudesse escolher uma mãe, jamais eu teria escolhido uma mãe tão maravilhosa quanto a senhora. Então, nesse dia, eu quero parabenizar por toda a luta, por toda a força, porque hoje eu não estaria aqui, eu não seria a mulher que eu sou se não fosse pela senhora. Se eu começar a falar muito, eu vou me emocionar aqui. Então, eu agradeço. Hoje, se eu sou uma boa esposa, foi pelo exemplo que a senhora me deu em casa. Se eu sou uma pessoa que ama as outras pessoas, as almas, que ama levar ajuda ao próximo, foi porque eu aprendi isso com a senhora. Então, quem eu me tornei, eu devo a Deus e abaixo dele a senhora. Que Deus abençoe muito. Muito obrigada, porque o seu papel foi 100% importante na minha vida. Eu te amo muito. Que Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Ai, que linda. Eu amo muito ela também. Valeu a pena. E hoje eu tô aqui dando meu testemunho, mas assim, com muita alegria. E Deus me deu, eu estou agora cuidando, né, coordenando o Escola de Mães, para ajudar as outras mães que um dia sofreu como eu sofri. E hoje eu estou coordenando para poder ajudar. Então, se você quer saber mais sobre o Escola de Mães, entra no site, né, escolademães.com, e ali você vai aprender, sabe, a ouvir o seu filho. Quando você não saber mais como agir, você vai correr a Deus, Ele vai te ensinar. Então ali você vai ter lições, você vai ter palavras que vai te ajudar.
O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Janete Rodrigues, eu tenho 40 anos, sou formada em Recursos Humanos e eu comecei a ver pela internet vídeos onde dizia, né, a postura que o Bispo Macedo tinha diante das reuniões e de como ele ensinava os pastores a tratar os fiéis nas reuniões para que arrecadasse mais doações, né, ofertas. E isso, assim, eu via de uma forma muito negativa, porque eu falava, como que pode, né, as pessoas acreditarem nisso, em um homem que aparentemente é muito inteligente e manipula, né, essas pessoas mais humildes para estar arrecadando o que ele precisa. Ouvi falar da Fogueira Santa, achava um absurdo, porque a impressão que a gente tem quando está de fora é que assim, a pessoa não tem nem para ela, ainda vai dar para a igreja. Eu achava que era uma estratégia que eles tinham de mais de uma vez por ano aí, que era o que a minha mãe comentava, né, que ela já estava frequentando, que fazia uma doação onde você tinha que dar o seu tudo. E a gente falava assim, como que uma pessoa pede tudo de alguém que não tem nada? Vivia um inferno. Mas assim, a gente buscava em outras religiões, né? Buscava no espiritismo, na macumba, todos os santos, tudo que você imaginar. Só que assim, não tinha resposta, não tinha retorno, a vida não mudava, só piorava. Passei por muitas doenças, fiquei muito doente, tive depressão, passei por 2 cirurgias na coluna. E mediante o meu sofrimento e tudo que eu havia passado, o meu cunhado e minha irmã já frequentavam a igreja e me fizeram um convite de estar indo até lá para conhecer. Eu recusei várias vezes, não quis ir, né? Mesmo sofrendo com dor à base de medicação, de cama, eu falei que não ia. E um dia eles me convenceram e eu fui numa reunião, mas disse que era só para conhecer. Inclusive chegando lá, a reunião, quem estava ministrando era o Bispo Macedo. Eu já fiquei extremamente brava. Fiquei por conta da minha irmã, né, que ela insistiu muito, mas assim, contrariada a reunião o tempo todo. Na hora da oração, e o bispo orou por mim, os obreiros. Aí, participando das reuniões, eu ia praticamente de 3 a 4 vezes por semana. Participava de várias reuniões, principalmente de libertação. Aí eu fui entendendo que o que existia era um mal, né, que me cegava e não me deixava ver as verdadeiras atitudes de cada um ali dentro. E principalmente vindas do Bispo Macedo, né, onde ele orientava os pastores e o próprio pastor orientava a gente do que era certo, do que era errado e como a gente tinha que fazer, principalmente eu que cheguei sem saber nada, né, o que eu teria que fazer para ser liberta, para ter uma nova vida. E aquele preconceito foi acabando. Eu me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar, jejuar, orar, obedecer e eu recebi o Espírito Santo. E aí todo aquele vazio que eu sentia, toda aquela tristeza, mágoa do passado, ressentimento, tudo foi acabando. Uma vontade de viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido de uma forma assim intensa. E eu passei a ter outra vida, a ser feliz. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz. As lutas são diárias, mas a força que eu tenho de Deus, do Espírito Santo e de tudo que eu recebi me torna forte para enfrentar tudo. Tenho meu esposo, que é um bom homem, frequenta a igreja junto comigo, andamos juntos.
tenho uma filha e tenho uma vida assim totalmente transformada, né? Então eu venho fazer um convite a todos aqueles que passaram ou passam, né, a tudo aquele inferno que eu vivi, que assim, que se dê uma chance pelo menos, de falar assim, olha, nem que seja a última porta, porque para mim era a última porta, porque eu já não tinha mais esperança de nada. E foi ali que eu cheguei, que eu fui bem recebida, que eu fui bem tratada, e assim, eu tive carinho, eu tive atenção, e eu acho que vale muito a pena tentar, porque põe o preconceito de lado. Se eu não tivesse tentado, talvez hoje eu não estaria aqui para estar dando esse testemunho, porque eu acho que eu não estaria mais aqui. E eu tenho certeza absoluta, como eu estou aqui, que vai mudar de vida. É só obedecer, crer e fazer por onde. Não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que muda mesmo, porque eu estou aqui para dizer. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Flávia, eu sou funcionária pública. Eu tive uma infância que, assim, foi um pouco difícil, assim, porque eu vi o casamento dos meus pais se deteriorando desde muito pequena. Haviam brigas, discussões, o vício do jogo. Então, assim, a minha referência da vida sentimental era bem complicada, assim. Eu sonhava com uma família, sempre sonhei em ter meu marido, a minha casa, ter filhos. E quando eu conheci o meu marido, a gente logo foi morar juntos. A gente não teve aquele processo assim do namoro, de se conhecer, de eu conhecer a personalidade dele, de saber se realmente ele era a pessoa boa para eu constituir minha família. Dá para contar nos dedos assim os momentos que a gente teve de felicidade, de tranquilidade, de paz dentro de casa. Porque assim, a gente foi morar junto, eu assumi o casamento e ele continuou com a vida de solteiro. Indo para balada, samba, pagode, mulher, futebol, passar as madrugadas fora de casa. Às vezes o final de semana inteiro ele passava fora, na sexta-feira ele já arranjava um motivo para brigar comigo, sem ter motivo. Eu brigava muito, eu cobrava demais, eu queria que ele fizesse a parte dele comigo. Na época a gente não tinha filho, então eu exigia bastante a presença dele, né? Afinal, eu achava que ele ia ser meu companheiro para todas as horas. Então eu cobrava quando ele chegava da madrugada, eu partia para cima dele, eu queria bater nele, ele vinha para cima de mim porque ele não aceitava cobranças. Ele já chegou a me agredir com um soco no rosto, no meu nariz. Ele pisou na minha cabeça, ele dizia que as mulheres da rua eram melhores do que eu. E na sequência eu descobri que ele estava usando cocaína. Mas porque eu vi alguns momentos ele chegar com o nariz sujo, com uma alteração diferente da bebida. E ao longo do tempo ele foi piorando. E aí ele entrou no crack. E aí o crack devastou tudo que o pouco que a gente tinha, porque a gente... na época eu não era funcionária pública, então eu trabalhava numa empresa privada. Era muito difícil, porque eu esperava o Adriano a madrugada inteirinha para eu ter que levantar e trabalhar, entrar no meu trabalho às 7 horas da manhã. Eu não dormia mais, eu não comia mais. Eu já cheguei a ponto dele estar me esperando, ele estava são, dentro de casa me esperando, com carreiras de cocaína em cima da mesa, e ele bebendo álcool de limpeza, e falando para mim, eu vou colocar fogo na casa e vai ser hoje. E aí eu falava, Adriano, não faça isso, e aí ele cheirava droga na minha frente. Eu me sentia muito exausta, muito abatida, sabe? Era até físico, doía fisicamente em mim. Eu me sentia muito sozinha porque eu não compartilhava desse problema que a gente estava vivendo, eu não compartilhava com a minha família.
porque eu sabia que muitos iam me falar, separa, porque a separação de fato é mais fácil. A separação de fato, você se separa do problema, mas você não resolve o problema. E eu queria resolver o problema. Então era assim, era uma dor silenciosa, era uma guerra silenciosa que a minha alma estava gemendo demais, que a minha alma pedia por socorro e a dele também, né? E eu não sabia como ajudar ele. E eu era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, eu conhecia o caminho de Deus, eu conhecia a Igreja Universal, eu estava afastada. E quando no momento de mais dor que eu estava passando, que a minha alma estava no chão mesmo, eu estava sendo pisoteada, eu lembrei do Deus que eu ouvia lá atrás. E eu sabia que era o lugar que ia poder me socorrer, que ia poder me dar uma chance de novo. E eu voltei, na realidade, para resolver o problema, né? Eu voltei porque eu estava esmigalhada por um homem que me pisava literalmente, por uma situação que estava me deixando exausta, sem forças e deprimida, e eu voltei para resolver o problema. Mas quando eu voltei, o maior problema estava em mim, porque eu era uma mulher fraca. E as lutas por fora, enquanto eu lutava por mim, as lutas continuavam acontecendo cada vez pior. Porque aí chegou um momento que o Adriano, por não ver um caminho para ele tentou se matar para resolver. E até por uma palavra que eu disse, até eu tinha que tratar isso dentro de mim também, porque uma certa vez eu falei para o Adriano, por que você não morre? E ele me pediu várias vezes, não fala isso. E aí eu fiz tão mal com essa palavra, porque a palavra ela tem poder para o bem e para o mal, e ele se esfaqueou na minha frente, ele deu 13 facadas nele mesmo, o sangue da garganta dele jorrou no meu rosto, foi uma cena bem horrível, nunca pensei passar por isso antes. E foi muito difícil para mim vê-lo assim, ali eu vi que ele estava indo embora mesmo, socorristas, as pessoas que foram ajudar, a polícia. Até hoje eu falo, para quem me pergunta eu falo, eu recebi a maior oportunidade da minha vida, a maior chance da minha vida. Porque encontrar a porta da igreja aberta, um altar receptível, pessoas que te recebem, que te ensinam, não é todo mundo que está disposto a tomar a dor do outro, a ensinar o caminho para o outro. Nem todo mundo tem essa disposição. Até um certo tempo a pessoa até conversa com você, mas se o problema se prolonga demais, às vezes as pessoas se afastam, porque você se torna uma pessoa difícil. Mas eu fui acolhida, eu recebi uma palavra de fé, aliás, muitas palavras de fé. Eu recebi muitos puxões de orelha também, porque falaram, olha, você está agindo pela emoção, a minha fé oscilava. E eu fui aprendendo, e eu aprendi que para minha fé ser a mesma, dentro ou fora da igreja, independente da situação que eu estiver vivendo ou estivesse vivendo na época, eu tinha que nascer de Deus. Porque a força que a gente recebe no altar, e que pela misericórdia dele eu pude ter essa experiência, é indescritível. Falei, meu Deus, se o Senhor não fizer nada por mim, então me leva, porque tá sem sentido. O pastor chamou a gente e falou, quem quiser sobe no altar para buscar o Espírito Santo. E eu acho que foi só eu que subi aquela quarta-feira no altar. Foi a minha chance, porque quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, me dá uma chance, meu Deus, por favor. E foi a melhor chance da minha vida, a maior oportunidade que eu recebi. Quando eu desci daquele altar, parecia que a minha vida era outra, assim, sabe? Eu saí tão forte, tão feliz, assim, que eu falei, puxa, agora é minha vez, assim. Eu saí muito radiante, assim. E na hora que eu cheguei na minha casa, assim, o Adriano tava lá, tinha usado droga, ele tava do mesmo jeito, assim. Ele não tinha mudado, mas eu tinha mudado. E aí, a intenção que eu tinha de levar a luz para dentro da minha casa começou a acontecer. Porque aí o Adriano começou a olhar as minhas atitudes, a forma como eu recebia ele, eu orava com ele, eu abraçava, eu comecei a convidá-lo a ir para a igreja comigo também, ele era bem teimoso, mas aquilo não me abalava, a droga não me abalava, a situação dele não me abalava, o desprezo que ele me dava não me abalava mais. E eu adquiri uma fé, a minha fé cresceu, sabe? E não era uma fé que oscilava. E aí eu entendi que aí o que o pastor tanto falava para mim, a palavra que eu recebia,
olha, a sua fé tem que ser a mesma no problema ou fora do problema. E aí, aí eu vi que eu tinha força para vencer, eu tinha certeza dentro de mim, eu sabia que tinha a resposta. E eu pude ver o que os meus olhos da fé viam, que eu ainda falava para Adriana, Adriana, eu vou te ver como um grande homem de Deus sendo ungido no altar. E ele riu muito da minha cara, ele falou assim, eu duvido. E o dia que eu vi, ainda até falei numa oração para Deus, eu falei, meu Deus, nem que seja a última coisa que eu vejo em vida, mas me permita ver isso. E eu vi o Adriano sendo ungido. Hoje, o Adriano é um homem de Deus, assim, a gente caminha na mesma fé, ele também nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo, então hoje a nossa fé tem a luz que eu tanto quis, que eu tanto queria, assim, e tudo isso é resultado do novo nascimento, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue manter a mudança. Hoje a nossa casa é um lar abençoado, hoje o nosso filho, ele, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, ele tem uma referência de pai, é uma casa feliz. Jesus é o meu sustento, ele é a minha fonte, ele é a minha inspiração. Ele é tudo para mim, é tudo, tudo. É a maior chance da minha vida foi o que Jesus fez por mim. E hoje eu dou valor por isso, sabe? Porque antes eu menosprezava a palavra dele. Um dia eu já dei as costas para Jesus, mas ele me acolheu, então ele é minha força, ele é tudo para mim. Talvez este momento seja o mais difícil que essa geração está passando. Coisas que nunca vimos acontecer. Mas são em momentos difíceis como este que mais Deus se manifestou no passado e que exige a maior prova da nossa fé. Você tem duas opções: se curvar diante das previsões desanimadoras e aceitar o que virá pela frente, ou fazer prova da sua fé na palavra de Deus e crer que Ele irá se manifestar na sua vida e te dar vitória mesmo diante das circunstâncias. Somente os que têm uma aliança de fidelidade com Deus têm essa coragem, e são estes que se sobressaem em meio à crise, pois quem é fiel sabe do direito que tem diante do que está escrito. Por isso, neste mês de junho, iremos à fonte de Gideão, lugar onde Deus separou os inconformados dos conformados, para que pela fé os que fizerem prova com Ele nos nossos dias obtenham resposta. Procure hoje uma Universal ou acompanhe nossas reuniões ao vivo por este canal e saiba como participar. Fonte de Gideão, onde nascem os 300. Vamos falar com Deus agora, vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.